Olá, caros e caras estudantes. Nesta videoaula, vamos conhecer o processo de referência textual por meio de elipse. A elipse é um recurso linguístico que consiste em omitir uma palavra do texto que é facilmente percebida pelo leitor, mesmo não sendo mencionada. Vamos ver como isso funciona. Processo de referência textual por elipse consiste na omissão do sujeito verbal quando o sujeito é o mesmo de um verbo que já ocorreu no contexto anterior. Ou seja, o sujeito acompanhado de um verbo foi mencionado na parte anterior do texto. Quando se atribui uma nova ação a esse mesmo sujeito, menciona-se apenas o verbo e o sujeito fica subentendido. Vamos ver um exemplo. Temos aqui um texto do Correio Brasiliense. Em boa hora, governadores e prefeitos, respaldados por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, tomaram a dianteira no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Enquanto autoridades no Palácio do Planalto continuam insistindo na tese negacionista em relação ao perigo representado pela Covid-19, apesar dos movimentos contrários do Planalto à orientação da Organização Mundial de Saúde, OMS, para que a população permaneça em casa, governadores e prefeitos abraçaram a ciência e não seguem as indicações de relaxamento nas medidas de contenção da Covid-19. Os conselhos de saúde chegaram a rejeitar as novas diretrizes do Ministério da Saúde sobre distanciamento social, por temer que elas possam virar arma contra a quarentena. Muito bem, o que nos interessa aqui está no segundo parágrafo. Nós temos destacados aqui dois verbos, não seguem. Veja que não aparece o sujeito aqui de não seguem e por temer. Veja que antes da expressão por temer, temos uma vírgula. Não seguem. Nós temos no contexto anterior governadores e prefeitos. Então, governadores e prefeitos, eles abraçaram a ciência. E governadores e prefeitos não seguem as indicações de relaxamento das medidas de contenção da Covid-19. Aqui temos duas ações atribuídas a governadores e prefeitos. Eles, então, governadores e prefeitos abraçaram a ciência e governadores e prefeitos não seguem as indicações de relaxamento nas medidas de contenção da Covid-19. Observe que foi mencionado o sujeito, governadores e prefeitos, junto com o primeiro verbo, abraçar. E depois aqui da conjunção aditiva e, que adiciona uma nova informação, não seguem, mencionou-se apenas o verbo, porque é o mesmo sujeito do verbo abraçar. Governadores e prefeitos não seguem as indicações de relaxamento nas medidas de contenção da Covid-19. Vamos ao outro verbo. Por temer. Nós temos aqui os conselhos de saúde. Inicialmente, os conselhos de saúde chegaram a rejeitar as novas diretrizes do Ministério da Saúde. Temos aqui, então, a primeira ação atribuída ao sujeito, os conselhos de saúde, que aparecem aqui juntamente com o verbo, nesse caso, uma locução verbal, chegaram a rejeitar. Continuando, depois da vírgula, uma segunda ação atribuída aos conselhos de saúde, eles temem que as medidas do Ministério da Saúde possam virar arma contra a quarentena. Nesse caso, dos conselhos de saúde que está aqui, a eles são atribuídas duas ações. Chegaram a rejeitar as novas diretrizes do Ministério da Saúde e eles temem que as diretrizes do Ministério da Saúde possam virar arma contra a quarentena. Vamos recapitular então rapidamente aqui. Governadores e prefeitos abraçaram a ciência, primeira ação de governadores e prefeitos, e governadores e prefeitos não seguem as indicações de relaxamento. As duas ações abraçaram e não seguem. E o sujeito, governadores, é mencionado apenas
junto com o primeiro verbo, abraçar, ficando subentendido aqui junto ao segundo verbo. Você tem que retornar ao contexto anterior para perceber que quem não segue as indicações de relaxamento são governadores e prefeitos. Do mesmo modo aqui, os conselhos de saúde chegaram a rejeitar as novas diretrizes do Ministério e fizeram isso porque temem que elas possam virar arma contra a quarentena. Nesse caso, as duas ações atribuídas ao sujeito, conselhos de saúde, chegaram a rejeitar e por temer. Obviamente que o sujeito está mencionado apenas junto com o primeiro verbo, a locução chegaram a rejeitar. Quando chegamos ao verbo temer, na expressão por temer, temos que retornar ao contexto anterior para perceber que o sujeito de temer são os conselhos de saúde. Assim funciona o processo de coesão por elipse. Consiste na omissão do sujeito quando se atribui uma nova ação a um sujeito que já foi mencionado no texto. Nesta videoaula, você aprendeu o processo de referência textual por meio de elipse, omitindo-se o sujeito de um verbo quando esse sujeito já foi mencionado no contexto anterior. Acesse a nossa sala de aula no ambiente virtual de aprendizagem do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e faça as atividades. Isso é tudo por hora. Nos vemos em breve. Até lá!